emancipação da mente. Deng Xiaoping tinha à sua frente 1 bilhão de pessoas divididas em lutas de classe, agitados por causa da Revolução Cultural, e com suas mentes fixas em ordens colocadas por líderes do partido. Ele teria que unir essas pessoas, aproveitar esta energia para construir coisas úteis e colocar cada indivíduo para pensar no que seria melhor para ele mesmo, sem depender dos outros. Este seria o primeiro e mais importante passo de Tang, pois agora o pensamento era soltar os grilhões que aprisionam nossas almas. Em maio de 1978, um pequeno, porém grande homem ia colocar a China no rumo da modernidade e da economia de mercado. Ele disse ao povo: precisamos expandir nosso modo de pensar. Para implantar uma economia de mercado, ele diminuiu as ordens do governo sobre a vida pessoal. Assim, cada um podia ter o que desejasse, e o mercado poderia ter vários produtos para vender a este 1 bilhão de pessoas. Pois, antes se tinha um líder controlador que não aceitava críticas e uma população que seguia todas as ordens desse mau administrador. De 1944 a 1976, fome e isolamento com outros países, governantes falando tudo o que se deve fazer e qualquer um que pensasse diferente era punido. A educação foi condenada, as faculdades fechadas. Em uma de suas entrevistas, John percebeu que os chineses não tinham tanta amargura desses períodos, devido à sua capacidade de se adaptar e aceitar os estágios da história de seu país. Se não fosse este período difícil, não teriam capacidade de formar novas ideias para analisar os vários métodos de governo e escolher o melhor. Eles preferem muito mais pensar no futuro, ou seja, tomar as coisas como exemplo e se fortalecer, do que ficar preso ao passado. Mesmo com muitos livros falando sobre momentos aterrorizantes deste período e famílias separadas ou mortas, os que passaram por estes tempos hoje tiram ideias para conduzir as suas vidas e negócios, que sem este período jamais teriam tido essas ideias. Uma boa ideia à época. Um homem chamado Wang Wei, que quando jovem passou pela Revolução Cultural e hoje é um empresário bem-sucedido. Questionado sobre a Revolução Cultural, ele disse: na época, era exatamente o que deveria ser feito. Quando ele tinha 17 anos, ordenaram para que ele saísse da escola e fosse para uma pequena aldeia nas montanhas de Liaoning. Ele nunca tinha pensado nisso para a vida dele, mas aproveitou a experiência. Ele trabalhou com vontade e no final foi algo recompensador, pois, até sob essas condições, era necessário ter talento para a organização e qualidade de liderança, e se ele não fosse obrigado a largar a escola, jamais teria essa experiência com uma idade tão jovem. Ele, por causa de seu talento, foi de lavrador e criador de ovelhas a líder de uma equipe de produção com 1000 agricultores sob seu comando. Outras pessoas importantes trabalharam obrigadas nesse período. Jiang Zemin, operário em uma fábrica de automóvel em Xangai. Chen Kaige trabalhou em um seringal em Yunnan. O vice-presidente da Universidade de Nanjing teve que abandonar seu cargo para trabalhar como servente de pedreiro. E quando John perguntou sobre ficar carregando tijolos para cima e para baixo, ele respondeu: parecia ser uma boa ideia à época. De 66 a 76,
se tinha um tipo de boa ideia, mas em 78, esta ideia mudaria totalmente. Tang tinha o objetivo de promover a emancipação da mente e não limitar ela às ordens de uma só pessoa. As ciências, as artes e a sociedade experimentaram uma individualidade. Pintavam o que queriam ver no país segundo seu ponto de vista, pois na Revolução Cultural, estes artistas tinham que pedir permissão para fazer aquela obra ou experiência. Mas não eram só os artistas. As pessoas simples também foram incentivadas a falar sobre suas ideias. Liberdade interior. O diretor de um dos setores da Universidade de Tsinghua disse que quando era pequeno e vivia na província de Shandong, sua família passou por uma série de dificuldades e seu pai mal conseguia dinheiro para se sustentar. A mãe dele é que começou a trabalhar como se fosse um homem, para alimentar 6 filhos. Para os chineses, a liberdade é muito mais interna do que baseado na cultura predominante, pois a sua mãe nunca perdeu a liberdade de espírito. Ela era analfabeta, mas lutou para dar boa educação para seus filhos. Ela quebrou a tradição do filho mais velho ter que trabalhar no campo. Ela insistiu que a irmã mais velha fosse à faculdade, pois na tradição isso só ia beneficiar a família do marido. A liberdade interna dessa mãe nunca foi abalada pela cultura da época ou pelas leis do partido. E ela sempre dizia: somente fora dos campos veremos a lama nos nossos pés. Ele e seus irmãos conseguiram vencer os desafios fora da lama. E a China fez o mesmo. Deng Xiaoping estimulou a nação a dar um passo para fora do campo e ver a lama sobre os pés. Fazer com que 1 bilhão de pessoas deixasse de obedecer ordens de controladores e começasse a pensar por elas mesmas. Era como uma bomba atômica que iria construir uma nova China ou destruir ela. E precisava de muita paz e liberdade interna para permitir isso, depois de anos de controles vindas do partido. Em 1978, 165 mil jovens se formaram e em 2007, o número aumentou para 4,5 milhões. Em 1977, Tang, como ministro da Educação, reabriu as portas para o ensino superior. Milhares de jovens se tornaram obcecados por informações. Muitos dos jovens afastados de suas funções na área da ciência para trabalhar no campo puderam voltar a trabalhar em suas áreas originais. O lema que diz: todos têm direito à educação superior, fez com que as publicações de livros e revistas de 1.000 títulos por ano chegasse a 250 mil. Hoje a China produz 3 bilhões de exemplares de revistas a 6 bilhões de exemplares de livro. A maior livraria de Shanghai tem 7 andares, todas do tamanho de um campo de futebol, com chineses de todas as idades comprando e pesquisando, e muitos estavam sentados na escada copiando o que não podiam comprar, vencendo por seus próprios esforços. Pessoas de vários países, em especial políticos e jornalistas, preocupados só em defender as empresas que lhe dão dinheiro, falam que a China é atrasada ou avançada, amiga ou inimiga de determinados países, baseado em seus interesses políticos, religiosos ou comerciais. Sem nenhum conhecimento ou amor por este povo e sua cultura,
publicam coisas que impedem as pessoas de conhecer aquela cultura nova e muito melhor que as suas em vários aspectos. Para se falar da cultura chinesa de um jeito de dentro, é necessário ter conhecimento dos seus desejos. O que é uma boa vida em casa, na rua, no trabalho, o que os chineses querem para seu momento de lazer e o lazer de seus filhos. Os desejos chineses e ocidentais têm o mesmo tema em comum, mas as formas, as cores, as práticas e a intensidade diferem. Mas quando ambos conseguem realizar seus desejos, sentem o mesmo prazer. Quando John e sua esposa saíam do hotel Ritz-Carlton, em Xangai, começaram a mudar o seu julgamento dos desejos ocidentais para os desejos dos chineses. Perto do hotel deles, uma barraquinha com um quartinho nos fundos, onde se vendia salgado e sucos para trabalhadores de uma construção civil, próximo ao local. Para o olhar de um ocidental, da Europa ou da América do Norte, seria uma vida miserável. Mas para aquele casal era uma vida boa, pois saíram do campo e agora tinham seu próprio negócio. John e a esposa e uma amiga chinesa que trabalhava no hotel, que serviu de intérprete e jornalista. Observaram a evolução do casal. Os filhos deixados no campo começaram a receber melhor educação, pois boa parte do dinheiro era para melhorar a vida dos filhos e o próprio casal não se importava com as condições de vida deles. Mas, quando o negócio começa a crescer, a ponto deles poderem comprar uma casa boa na cidade e abrir uma outra barraquinha de salgados, colocar pessoas para trabalhar para eles e, por fim, uma loja de verdade em outro bairro.